Você já se sentiu sobrecarregado pelo luto, pela pressão das multidões, pelas necessidades da vida diária? Bem, Jesus e os seus discípulos estavam enfrentando essas três coisas ao mesmo tempo, aqui no capítulo 6 de Marcos. Eles tinham acabado de tomar conhecimento da decapitação de João Batista, no capítulo 14, verso 13 de Mateus. E ainda se recuperando desse impacto, eles passam pela seguinte situação descrita dos versos a seguir. Então foram de barco para um lugar deserto, à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Marcos 6, 32 a 34. Você consegue imaginar essa cena? Fisicamente famintos e desesperados por um lugar de luto para ter um pouco de paz, eles tomam medidas drásticas para poder conseguir algum espaço para respirar. Então eles velejam para um lugar deserto. Só que enquanto eles navegam, um dos discípulos vê movimentando lá na linha da costa. Ele acotovela seu vizinho e diz: veja, as multidões nos avistaram. Não apenas alguns, não apenas centenas, milhares de pessoas. Lá estão eles, atravessando o deserto, apontando adiante para o lugar onde o barco iria ancorar. Enquanto os discípulos se aproximam da costa, o lugar deserto já está se aglomerando com uma multidão de pessoas carentes. Se você estivesse no lugar deles, o que você estaria pensando? Eu provavelmente estaria pensando: pelo amor de Deus, deixa a gente em paz. Vocês não são os únicos com necessidades. Nós estamos cansados, estamos com fome, estamos com dor. Não somos propriedade pública. Pelo amor de Deus, dê-nos algum espaço, não temos mais nada para dar. Só que essa não é a atitude de Jesus. O texto segue dizendo que ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E, portanto, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Marcos 6, verso 34. A palavra que compadecer se traduz uma palavra grega que significa literalmente ter piedade que se arrebata às entranhas. Ou seja, o estômago dele está revirado por essas pessoas. Ele realmente sente isso lá dentro do seu estômago. É uma compaixão visceral por essas multidões. Eu estaria pensando apenas na satisfação do meu próprio estômago. Jesus tem sim seu estômago revirado, mas ele está revirado pelo amor que ele tem pelas multidões. Esse amor supera todas as outras necessidades que ele possa sentir. Vamos lembrar aqui, só para deixar claro, que a fome de Jesus, sua dor, seu cansaço físico, emocional, eram pelo menos tão fortes como os de qualquer um de seus discípulos, como qualquer um ser humano. Ele não era imune a nenhuma dessas fraquezas só porque ele era o Filho de Deus. Em sua plena humanidade, ele sentiu fortemente todas essas necessidades. Mas ele também sentiu compaixão, e ainda mais forte. E você percebeu aqui o que o bom pastor acha que as ovelhas realmente precisam? De ensino. Para começo de conversa, Jesus as alimenta primeiro com as suas palavras. Só mais tarde ele vai servir as necessidades físicas delas. Muitas vezes nós cristãos queremos mais ministrar as necessidades físicas do que o contrário, como se a gente fosse simplesmente uma ONG. Não que as pessoas não precisem também de ter suas necessidades físicas saciadas, mas muitas vezes a gente acha que é só isso. A gente serve ali uma sopa para os pobres e depois, talvez, se der tempo, se surgir a oportunidade, aí a gente oferece, ensina as palavras de Jesus aos que vierem ou aos que ficarem depois da refeição. Só que Jesus deu sua palavra primeiro às multidões. E nesse contexto ele providenciou também para as necessidades físicas deles. Bem, os discípulos, observando isso, já tiveram o suficiente. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: esse lugar é deserto e já está bastante tarde. Mande essas pessoas embora para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Marcos capítulo 6, versos 35 a 36. Mande essas pessoas embora. É isso que os discípulos pedem. Suas necessidades estão muito além do que a gente pode fazer agora. Devemos dizer para elas que elas estão por conta própria. Só que Jesus discorda. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Só que eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Marcos 6, verso 37. Curiosamente, Jesus não lhes diz: ó, vocês de pequena fé, eu posso alimentá-los. Não. O que ele diz é: porque vocês mesmos não alimentam essas pessoas.
E alguém, no passado muito bom de matemática, calculou exatamente o custo que essa ação exigiria. E é algo em torno de 8 meses de salário. Isso é muita coisa. Mesmo se você dividir isso entre os 12 discípulos, se cada um trabalhasse um pouco para dividir essa conta, ainda daria cerca de 3 semanas de salário para cada um, apenas para poder alimentar uma multidão de estranhos com uma única refeição. Isso é demais para eles. Jesus encontrou o limite aonde eles estavam dispostos a chegar. Este sacrifício aqui está além do que eles estão dispostos a oferecer. Só que justamente essa é a questão. Se nós lermos Marcos capítulo 6, dos versos 38 a 44, o que a gente vai ver é justamente a forma como Jesus vai envolver os seus discípulos nesse milagre. Primeiro, ele lhes pede para sondarem os ingredientes disponíveis naquele lugar. Você pode conferir isso lá em João 6, verso 9. Depois, uma vez que ele multiplicou o pão e o peixe que eles trouxeram, ele usa os discípulos para distribuí-los. E, finalmente, os discípulos ainda são encarregados de recolher os restos, para que nada se perca. Portanto, cada um dos discípulos tinha testemunhado a provisão superabundante do Senhor. E o que sobrou no final? 12 cestas. Uma cesta cheia para cada discípulo resmungão que jurava que isso era algo demais para eles oferecerem. Aqui estava uma situação de necessidade avassaladora. E cada um de nós nessa situação teria sido testado além do nosso próprio ponto de ruptura. Só que, no entanto, mesmo no ponto mais fraco em que nós estamos, Jesus ainda pega o que nós temos e o faz mais do que suficiente. Será que você está enfrentando fardos que você julga serem além da sua força? Saiba que Jesus está com você, levando você ao seu limite, só para depois apontar para a generosidade que ele tem, para a abundância de sua graça e de seu cuidado na nossa vida. Ele vai se revelar o nosso grande provedor. E sem dúvida, de uma maneira muito surpreendente. E no final, nós seremos sim sobrecarregados, mas não pelas exigências, sobrecarregados por sua graça transbordante.